A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre aquele caso da Congregação Cristã no Brasil, do Itaim Paulista. O caso das acusações de abuso sexual que foi feito essa denúncia falsa contra o irmão Moisés que congrega lá. Atendia a reunião familiares ali pelo ancião Áquila, que é o ancião dessa igreja. Inclusive, parece que é um ancião muito complicado, meio, talvez até pode-se dizer, perturbado. Ninguém consegue ficar com ele lá. Várias pessoas já entregaram o ministério, saíram. E fora vídeos e áudios que chegam aqui para mim, de confusões, que talvez ele até se meta ali, né? Tem um vídeo dele aqui até comigo, no estacionamento da igreja. Parece que ele está querendo de partir para cima das pessoas ali. É coisa aqui que, se for necessário, a gente vai colocar depois no canal. Mas a gente vai voltar para o caso Moisés. Porque o caso Moisés, eu vou falar mais ou menos aqui para vocês, né? Fizeram denúncias caluniosas contra o Moisés, que tudo indica, né? Que tudo indica, não. Foi o ancião Áquila, disse que tinha testemunha, carta, e até hoje não apareceu ninguém. Carta, nada. E as acusações são graves, gente. Você está acusando uma pessoa, um pai de família, de ter abusado de jovens menores. Isso não é coisa leve, isso não é coisa fraca, não é coisa pequena. Acusações são pesadas. E nesse meio, para tentar resolver essa situação, né, ao que tudo indica, que é o que eu vou colocar aqui para vocês, o ancião Salvador Bueno das Neves é o ancião que deveria estar ali encabeçando para resolver isso aí. E em nenhuma das reuniões que eles tiveram, ficou decidido que iam ser feita uma retratação, ou seja, né, ele queria nada mais justo para sanar, tá, esse boato, né, porque se eles não vierem a público falar com o povo, né, corrigindo essa mentira, a imagem desse irmão fica não só horrivelmente manchada, como ele corre até risco de vida. Ou seja, alguém aí, né, sabendo que ele é uma pessoa potencialmente perigosa, podem fazer mal para ele. E o ancião Salvador Bueno, pelo que tudo indica, ele se desviou até sumir, né? Ou seja, a Congregação Cristã no Brasil, ela vela pela imagem da própria denominação, e se tiver que largar alguém no prejuízo, eles simplesmente largam. Deixa isso para lá. É mais ou menos assim, né? Porque, segundo os relatos do nosso irmão Moisés, que é ele que está em contato comigo, e é ele mesmo quem me mandou esse áudio de uma conversa telefônica entre ele e o ancião Salvador Bueno. E ele me deu por escrito toda a autorização para poder usar esse áudio, visto que ele é um interlocutor. Então, ele está abrindo mão do sigilo dele, né, telefônico. E se o Salvador está ali no meio ou não, aí é outros 500, mas ele está abrindo mão da parte dele, né? E segundo o que ele relata é que ficou decidido, mas aí o Salvador falou, agora não vai dar, porque o Áquila viajou lá para Nova Zelândia, vai ficar um mês fora. Passou-se o tempo, né? Apareceu, ninguém sabe da onde, uma denúncia anônima contra o Moisés. Fizeram um disque 100 lá, fizeram a denúncia anônima, e aí o Salvador Bueno se aproveitou disso e falou, bom, agora como tem uma denúncia anônima, eu não posso mais fazer a retratação. Ou seja, tudo parecia que caminhava para querer arrumar alguma coisa para não ser feita a retratação. E aí o Moisés não desistiu, foi atrás, correu, foi até a delegacia e conseguiu os papéis lá que inocentam ele, né? Tudo. E o Salvador Bueno falou, então me manda a documentação toda aí por e-mail e a gente, né, porque eu preciso dessa papelada para saber que realmente você é inocente. Moisés fez dessa forma, pegou a papelada, mandou para o Salvador Bueno, né, e até agora nada. E se não bastasse, passa algum tempo depois, né,
por conta dessa denúncia anônima, vai um carro de polícia buscar uma moça, que inclusive é frequentadora da casa do Moisés. A polícia leva essa moça junto com a mãe. A mãe é que parece que estava meio mucunzada, né, com algumas pessoas ali da congregação, né, que está fazendo essas denúncias, e praticamente parece que forçou a menina a denunciar o Moisés. Só que a menina, né, coerente, correta, eu tiro o meu chapéu para essa moça, e eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou ler para vocês o papel da delegacia. Eu vou colocar o áudio da conversa dele com o Marsola, aliás, com o Salvador Bueno, e depois o papel que foi o resultado ali da declaração da moça na delegacia. E essa moça falou lá, falou, não, nunca aconteceu nada, nunca tive um contato. A própria filha desmentindo a mãe na delegacia. A própria filha desmentindo. E a outra irmã dela, que também apareceu no meu canal, dando declarações de que Moisés é inocente. Todo mundo. Até as pessoas que tentaram usar para que fossem as supostas vítimas, não aceitaram isso. Falaram, não vou aceitar isso. Não sou, ele não fez nada para mim. Ele não fez nada, porque ela fez correto. Que ela defendeu a verdade, ela foi do lado da justiça e Deus se agrada disso, porque eu não sei como é que essas pessoas conseguem entrar na igreja, gente, fazendo essas coisas. Você acha mesmo que vocês serão salvos fazendo esse tipo de trabalho horrível que nem o povo do mundão aí, né? Muitos deles não têm coragem de fazer isso, levantar calúnia desse tamanho, forjar uma denúncia. Vou pôr tudo isso aqui para vocês verem nesse vídeo aqui, tá? E aí mandou tudo para o Salvador. Agora não tinha mais o que falar, não tinha mais o que correr, porque parece que estavam criando empecilhos. O que aconteceu? Salvador Bueno bloqueia o senhor Moisés, ou seja, nem quer dar mais atenção a Moisés. Só que aí, né, tem uma conversa telefônica aqui entre eles dois que nós vamos rodar aqui para vocês verem, tá? E depois eu vou colocar aqui o papel. Eu esqueço até o nome do papel. O que é o papel? O nome do papel, ele tem um nome, né? Deixa eu ver aqui. Ele manda, eles recebem, na verdade, né? A moça entrega para ele o papel que ela recebeu na delegacia. O nome desse papel é termo de declaração, né? Aqui é um termo de declaração que a polícia entregou para a moça, e essa moça foi e entregou para o irmão Moisés, tá? Entregou lá para o Moisés, né, para mostrar para ele lá que, olha, eu fui sincera e honesta e disse lá, né, que não houve nada, nunca aconteceu nada, né? Ou seja, ela ficou do lado, ela não defendeu Moisés, ela só falou a verdade, é isso, tá? Quem está na verdade não precisa que nem ninguém o defenda, só precisa que as pessoas digam a verdade, tá? E eu queria saber até quando vocês da congregação vão ficar passando pano para esse tipo de escarnecedor e iníquo. O feio não é vocês mandarem o ancião retratar isso, não é feio, seria justo, seria correto, as pessoas iriam até falar, puxa vida, olha aí, esses homens aí realmente, pelo menos eles temem a Deus. Feio é tentar encobrir isso. É vocês tentarem esconder. Isso é feio. Isso é feio e é grave. Vamos ouvir aqui a conversa telefônica, tá? Vamos colocar a conversa telefônica aqui. Deixa eu colocar o fone de ouvido, que eu quero ouvir bem ouvidinho essa conversa telefônica aqui, ok? Vamos ouvir a conversa telefônica aqui entre o ancião Áquila, que é o ancião que levantou essas denúncias, que tudo indica, são tudo calúnias, tá? Salvador Bueno conversando com Moisés, tá? Vamos ouvir aqui a conversa deles dois. Deixa eu colocar aqui. Sim. Paz de Deus, irmão Moisés. Amém. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Podia estar melhor, mas... Então, meu irmão,
até onde nós conversamos, ficou de eu conseguir uma documentação do Conselho Tutelar, correto? Sim. Então, irmão, o Conselho Tutelar, eu estive lá 2 vezes. Primeira vez com a minha esposa, aonde eles leram que houve uma denúncia anônima contra mim, que eu massageio moça, que eu deito, seleciono moças para massagear, depois levanto, passo a mão nas coxas das moças, aquilo que o ancião do Itaim levou na primeira reunião, que o irmão não participou. Bom, enfim, foi me chamado, depois ela chamou mais algumas moças, e voltei lá no Conselho Tutelar, para saber, né, falar que vocês queriam o papel e tal. A moça falou uma coisa, que até corretamente, a responsável do Conselho Tutelar falou que o Brás, quando foi acionado, vocês só responderam que eu não sou líder religioso, ou seja, estava acontecendo já de acusação aí por parte desse ancião, e vocês não retrataram conforme eles queriam, que vocês deveriam ser mais claros e ter sido ciente, falado que já estavam sabendo, algo do tipo. Enfim, semana passada foi levada uma menor para a delegacia com uma das mães que teve aí nessa última reunião no Brás, que teve para me acusar. Foi feito lá um diálogo com a delegada e, enfim, eu tenho agora um BO, onde tem uma vítima que nega, tá? É um documento maior que do Conselho Tutelar, agora é um documento de uma delegada, está em minha mão, só que no Conselho Tutelar, a responsável, eu gravei ela falando, ela teve contato diretamente com Áquila Campos Dias, passou o telefone do Marsola, e aonde ele confirma a acusação contra mim. Então, meu irmão, eu estou com o documento, senhor, eu vou entregar por mão. Vocês ficaram de vir fazer essa retratação. Mas, irmão, agora isso tomou uma proporção. Eu lutei a vida inteira para manter meu testemunho. E vocês permitiram que destruíssem meu testemunho. Pois eu vou movimentar uma ação, eu vou fazer representação essa semana contra todos os anciães envolvidos nas 3 reuniões. Por quê? O ancião do Itaim, na primeira reunião que eu tenho gravado, independente da ata que está registrado, eu tenho gravado, ele afirmou que foi procurado por 17 mães, que havia 17 moças abusadas, assediadas sexualmente. Ele vai ter que arrumar essas moças, porque até agora não houve uma moça sequer que me acusou. E no Conselho Tutelar chegou essa denúncia, a responsável pelo Conselho Tutelar, ela disse que isso foi há 2 meses, ou seja, 1 semana após a última reunião. Como eu disse por mão, muito estranho isso, né? Termina a reunião, nós acertamos, quer dizer, os irmãos acertaram conosco, da gente parar as reuniões e esperar a retratação. Foi o que foi feito. Agora, veja bem, eu estou aqui sofrendo, nós não estamos visitando, não estamos fazendo nada, o ancião tem total liberdade suas, atende, reunião da mocidade, prega, e hoje pregou na igreja do Itaim, está aí gravado, um monte de irmandade estava lá, pregou que tem um grupo fazendo visita sem comunhão com o ministério, que participou da reunião de conselho e que é para a irmandade não receber em casa, que vai ser feita até uma circular. Que grupo que tem que não está visitando mais? Então, não sei, eu não tenho conhecimento disso. Então, mas eu estou afirmando, por irmão, isso que eu estou falando. E isso aconteceu. Agora, eu queria saber uma coisa, irmão. Por que eu tenho que ser privado do direito de uma liberdade e quem fez uma acusação contra mim, sem testemunhas, pode ter total liberdade de ser o pregador, o anjo da igreja? Irmão, essa pergunta que o irmão faz, eu não tenho como responder para o irmão. Por quê? Porque ele, desde o começo, sim, ele não aparece como acusador,
porque ele aparece foi como ele tivesse ouvido e transmitiu aquilo que ouviu. Agora, o irmão tem toda a liberdade, irmão, de buscar as provas que o irmão acha necessário para provar a sua inocência. É um direito que o irmão tem de poder fazer isso aí. Agora, se o irmão tem testemunha, tem prova de que alguém denegriu a sua imagem, não sabe que a lei te dá garantias para isso, não é? Com certeza eu estou coberto pela lei. Então, irmão Salvador, mas o irmão falando assim, olha só, os irmãos são um conselho do Ministério do Brás, certo? O irmão fala para mim que ele não foi com o acusador. Realmente, ele não disse eu, Áquila, estou acusando. Ele disse que foi procurado, certo? Ele não tem autoridade policial. À medida que ele foi procurado por algo que é crime, né? Segundo a lei artigo, é crime. Nem o Brás tem autoridade para se manifestar como se manifestou. E outra, é verdade, mas ele diz, irmão, está na ata, está registrado. Ele afirma que ele foi procurado. Então ele tem o dever civil, o dever moral e dentro do próprio estatuto ele deve evidenciar se existiu. Porque até agora, irmão Salvador, cadê as vítimas? E os irmãos sabem disso. O irmão é perito, o irmão conhece, o irmão sabe do que eu estou falando. E pior ainda, sabe o que é mais agravante nisso? Na segunda reunião, tem lá um delegado, onde o senhor Paulo Melhado, ele diz que ouviu essas vítimas e conhece essas vítimas. Ou seja, irmão, uma grande contradição na boca de diversos anciães. E isso vai envolver muita gente, irmão. Muita gente. Irmão, eu estou muito seguro. Não fiz, porque um crime hediondo desse, quem faz, tem que desaparecer, porque senão morre. Nada há de acusação. Se o irmão buscar aí na Polícia Civil, que eu já busquei, não existe nenhum BO contra mim. O que existe é a fala do ancião para vocês do Ministério e ausente em 2 reuniões. Um acusador que leva a acusação, ou seja... E eu tenho a gravação desse ancião no Itaim para 40 pessoas dizendo que não existia carta, que carta não prova nada, que ele tinha testemunhas. Ou seja, irmão, isso agora vai ter que ser apresentado. Eu estou ansioso para conhecer as testemunhas que participaram de um assédio sexual dentro da minha casa, como foi levado, e outros atos que o irmão está bem ciente. Mas, enfim, isso é um processo que... já se tornou jurídico, porque vocês querem defender uma figura que se manifestou dessa maneira e com toda a proteção do Ministério, e as vítimas são famílias, não existe preocupação em alma da minha família e nem da igreja. Então, irmãos, eu vou entregar, como que o irmão quer que eu entregue esse documento a respeito da parte que ficou acordada comigo? Do jeito que eu achar mais fácil, se quiser mandar pelo correio, se quiser fotografar e mandar por WhatsApp ou por e-mail, fica à vontade, entendeu? Entendi. Chegando nas minhas mãos, eu vou ler atentamente, né, para ter conhecimento, e naturalmente eu vou passar isso aí para frente, para ver o que pretendem fazer com isso. De qualquer maneira, aquilo que eu disse por irmão, não entendeu o porquê que eu falei, não é? Eu expliquei por irmão várias vezes que o irmão procurasse levantar isso aí, provando a sua inocência, estaria tudo liquidado. Eu me propus, eu vou aí, uma vez que for provado, eu vou aí com a ajuda de Deus, falo com a Irmandade que o irmão não deve nada. Então, mas isso deve, irmão, por favor, irmão Moisés, consiga isso e apaga com toda essa confusão, entendeu? Eu acho que é um caminho mais curto e mais sábio que tem. O irmão ficar também sofrendo uma coisa que isso aí só te acaba com a saúde tua e da tua família, sendo que um pouquinho de trabalho que eu não tiver, eu não consegui resolver o problema. Mas o irmão... Eu não posso, eu só queria que eu não entendesse. Ele não é que eu não posso, é claro que eu posso, mas eu não devo ir aí perante a Irmandade e atestar a tua inocência, porque eu não tenho subsídios para isso. O irmão tem.
é o dever do irmão. É claro que o ônus da prova cabe àquele que requer, né? O requerente ou aquele que está condenando ou acusando é que tem que provar. Mas o irmão, para se fazer sua defesa, precisa também mostrar que o irmão não deve. E a única forma que eu vejo que o irmão pode mostrar que não deve é através aí do conselho tutelar conseguir provar para eles que tudo aquilo não é verdade. E trazendo isso, não terminou a novela na hora. Irmão, olha só como o irmão está falando. O irmão não está conseguindo. Eu já entendi tudo o que o irmão falou, irmão Salvador. O conselho tutelar já subiu. Isso agora é delegacia. Eu já tenho algo que prove a minha inocência, que eu não devo nada. Só que o irmão é um vice-presidente. O irmão eu tinha um apreço muito grande pelo irmão. Só que o irmão quer colocar um pano quente aonde uma mentira partiu, está estampada, não houve sequer no próprio ancião que levou essa maldade, uma resignação, uma humildade, não. Ainda fica se equivalendo de um poder atribuído para defamar, para atacar, sem sujeição. Então, irmão, o Senhor Deus fez todos nós iguais. Então, irmão, toda ação tem uma reação. O caminho de paz foi procurado vocês. Em nenhum momento eu me ausentei em ir nas reuniões. Nunca houve prova, porque não é verdade, porque não existe. O irmão sabe disso. E essa manobra de ligação anônima ocorreu após o acordo para conosco, irmão. Se tivesse existido lá na primeira reunião, olha aqui, ó, conselho tutelar me ligou. Não houve, irmão Salvador. E o irmão sabe disso. E, ó, eu tenho a gravação do conselho tutelar dizendo quando houve. E onde já se viu o conselho tutelar tratar diretamente com o ancião? E o ancião dá o telefone da presidência. E eu pergunto para a responsável, mas o ancião me defendeu do Itaim? Ela, não, ele te acusa. Irmão, é impossível, a Irmandade não aceita e os irmãos não deveriam aceitar. Isso não é um erro, irmão, isso não é um tropeção, não é uma palavra colocada. Isso são 3 crimes, injúria, calúnia e difamação. 3 crimes por uma só pessoa. E os irmãos ficam fazendo vista grossa. Isso não vai acabar bem, irmão Salvador. Não vai acabar bem. Não é vista grossa. Sabe por que não é vista grossa? Porque até agora, irmão, não foi provado para nós que o ancião te caluniou. Havendo uma prova de que ele te caluniou, de que ele falou uma inverdade diante do povo, por quê? Porque vieram aí as testemunhas e negaram, então se toma uma medida contra o ancião. Entende? Mas até agora não chegou. O irmão, tendo esse interesse, busca isso aí e traga. Mas jamais nós estamos acobertando em absoluto, nem acobertando o irmão caso tenha feito alguma coisa, e nem ele caso tenha tomado uma medida que não lhe cabia. Por quê? Porque até agora, irmão, para nós é tudo conversa. Conversa. E quem levou a acusação? Então, o irmão foi chamado por causa das acusações. Então, mas quem pronunciou a acusação? Que disse que foi procurado? Não tem ata? Essa ata é verídica, irmão? É gravada? Irmão, se tem ata, é verídica. Ou seja, foi registrado o que foi falado. Como eu não participei do começo disso aí, eu não sabia disso. Mas o irmão participou da última? Sim, da última sim. E não leu a ata, irmão? Não, do que aconteceu no começo, eu estou dizendo para o irmão, é o que está escrito, o que foi falado. Agora, não foi provado, olha, está aqui o Zé, o João, o Pedro, assim. Isso aí eu não sei porque eu não participei. Então, agora, o que eu estou te dizendo, eu não vou discutir mais com o irmão. O que eu estou te dizendo, irmão, é o seguinte: o interesse de levantar a sua condição é do irmão. Faça isso, entendeu? Prove que este irmão aí, ele te acusou injustamente, que ele denigriu a sua imagem, que ele cometeu esse crime, assim. E traga para nós isso aí, essas provas, e nós tomaremos a medida. Nós não somos investigadores. Irmão Salvador, o que o ancião fez está muito claro. O irmão
não viu a ata. O irmão está me falando que participou de uma terceira reunião com 20 anciães de uma gravidade tal e não viu uma ata aonde se refere. Irmão, perante a lei, o irmão sabe disso. Quem diz que ouviu e que viu, se apresenta. E o que eu tenho, eu não vou apresentar ao Ministério do Braço. Vai ser totalmente diferente, irmão. Eu vou tratar como deveria ter tratado desde o início. Se eu cometi um crime e alguém diz que chegou alguém para denunciar o crime, perante a lei, você traz a evidência, traz a testemunha. Ou seja, o ancião levou a conhecimento do ministério, do corpo ministerial do Brás, que eu, Moisés Batista de Carvalho, cometi atos sexuais com moças e que existiam cartas. Aí, 3 dias depois, não existia mais carta. Ou seja, todas essas coisas, ele vai ter que dizer isso em juízo e vai ter que apresentar. É isso que eu estou te falando. Se você tem argumentos, meios e provas para dizer que isso tudo é uma farsa, é o dever do irmão, o direito e o dever do irmão se defender. Agora, eu não posso te garantir se é verdade, só porque eu não participei das primeiras reuniões. Entendeu? O que foi falado é o que foi escrito quando houve essa reunião. Mas o Paulo Melado, o irmão Nenê, participou, irmão Nilson Marque participou. Esses irmãos não têm peso? Eu estou falando por mim. Ah, sim. Eu não estou falando deles. Eu não participei. Tá bom, irmão Salvador. Ó, com o irmão tá resolvido. O irmão vai receber a documentação que perante a lei me prova como inocente. Se existe um inocente... Irmão é inocente. Já está aprovado, irmão. Já tenho o documento. Para mim não, é o que você está falando. Não, já tenho o documento, eu vou te encaminhar. Então, encaminha. Então, encaminhando para mim, eu, como lhe disse, eu vou ler atentamente e vou encaminhar, então, para o Ministério, para ver e inquirir sobre tudo isso aí. Se isto aí for uma farsa, se isso é tudo mentira, e alguém levantou isso e denegriu a tua imagem, e jogou por terra a tua moral, cada um responda pelos seus próprios atos. Exatamente. A única coisa que eu digo para o irmão, entenda isso aqui, por favor. Não posso, neste momento, dizer para o irmão, vou aceitar o que o irmão disse, que ele te caluniou. Por quê? Porque o irmão ainda não provou nada. O irmão está dizendo aqui, olha, aqui está vendo? Isso aqui são testemunha, prova, que eu não fiz isso, que isso aqui é uma farsa, uma mentira, uma calúnia. Aí sim, mas eu não tenho nada disso, eu não sei. O irmão não tem nada também que me acuse. Não foi levado nada. O Ruáquila levou pessoas? Também não estou te acusando. Em momento algum te acusei. Sim. Mas o irmão se esquece que... Sim, mas o irmão se esquece o que o presidente falou? O irmão esqueceu o que o irmão Cláudio Marsola falou? Irmão Salvador. Tantas coisas que ele falou. Irmão. Mas que bom que eu gravei toda a reunião e dentro do estatuto eu fui chantageado e fui ameaçado que se eu não obedecer o ministério, eu receberia uma circular pelo Brasil. Tudo que o irmão Marsola ou os demais falaram, irmão, está registrado. Irmão Salvador, encerrou a conversa. Eu já vi que não existe. Uma pessoa leva uma acusação, não apresenta moça, não apresenta prova, e eu é que tenho que apresentar contramedida. Não, irmão. Eu vou apresentar para o irmão o documento pelo e-mail que veio da delegacia, aonde está sendo negado qualquer acusação contra mim. E o irmão tratou isso comigo. Agora a responsabilidade é do irmão. O irmão conversa e me anuncia o dia que os irmãos virem aqui. Irmão, esse negócio vai a público. Se os irmãos não tomam ação, o juiz iníquo vai tomar uma ação. E a verdade, ela já apareceu. É que ninguém quer tomar o partido da verdade. Não, irmão, escuta, você faz acusações precipitadas. Se eu não quisesse... eu sou culpado de tudo, né, irmão? 15 minutos atrás, eu estou pacientemente te ouvindo. Sim, irmão, mas... na condição de você apresentar os seus argumentos. Como é que se fala isso? Irmão Salvador, o irmão já passou por isso que eu estou passando. Eu vou analisar e vou mandar para frente. Tá certo, eu vou mandar. Tá certo, irmão, vou mandar por teu e-mail. O irmão já passou isso? O irmão já passou essa situação que eu estou passando? Graças a Deus, não. Então, irmão, às vezes a gente... Eu penalizo. Ou seja, eu me sinto assim,
Tá bom, então, irmão. Eu vou encaminhar por mão, depois o irmão dá um retorno. E te digo mais para encerrar a conversa. Prometo de continuar dando atenção educadamente, ouvindo tudo que você disser, é claro, dentro da educação, entendeu? Prometo continuar ouvindo, sim. Até porque eu não devo nada e não pretendo dever. Tudo que o irmão tiver que falar, não está, tem e-mail, tem telefone e horário também. Eu me disponho a ouvir, tá bom? Tá bom, irmão Salvador. Tá? Eu tô te encaminhando nesse instante, chega no teu e-mail a documentação da delegacia. Tá bem. Tá bom? Deus abençoe. Tá bem. Amém, a ti também. Bem, irmãos, essa foi a conversa Salvador Bueno com o Moisés. Isso foi lá em meados de 2019, essa conversa. Segundo Moisés, o Salvador bloqueou. Segundo Moisés, o Salvador depois disso bloqueou. Após o Salvador ter falado aqui que prometia estar dando toda a atenção. O Salvador falou aqui nessa conversa, prometia ainda depois disso, não vou continuar te dando toda a atenção, é um compromisso que eu faço. O Moisés me falou que o Salvador o bloqueou, né? O bloqueou, ele não tem mais acesso ao irmão Salvador Bueno das Neves. A coisa interessante aqui, e eu vou mostrar primeiro aqui o documento. Aliás, eu não vou mostrar o documento para não. Eu vou mostrar o documento. Aí eu vou esconder as informações pessoais, que é números de documento e essas coisas todas, tá? E aí a gente vai fazer um comentário sobre a fala do Salvador Bueno aqui, né, que me deixou a desejar muito, né, em alguns pontos aqui. E é sobre isso que a gente vai comentar, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o documento e vocês podem ver aí que eu estou escondendo alguns dados, algumas informações pessoais aí que as pessoas não precisam saber, ok? Então, na parte inicial desse documento, né, dizendo documento, endereço, o que a pessoa é, se é casada, se é solteira, é brasileira, essas coisas. E o assunto mesmo inicia-se aqui, onde vocês estão vendo aí. Sabendo ler e escrever, acompanhada de sua filha e vítima. Então, ela levou a filha, que é a suposta vítima. Vítima, Daniela da Costa Gonçalves Santos. Essa moça esteve comentando aqui no meu canal. Ela fez comentário no meu canal. Depois eu vou colocar o comentário dela no vídeo que eu falei sobre este assunto aqui. Ela esteve aqui e em favor do Moisés. Ou seja, ela que é a suposta vítima, que a mãe levou ela lá para que ela desse lá o depoimento contra o Moisés. Ela falou, não, mas ele não fez nada. Inclusive, eu vou colocar aqui depois o comentário dela num vídeo anterior, tá? E aqui tem o número da RG dela tal, e tá falando assim, declarou que a declarante e sua filha frequentam a igreja, a congregação cristã no Brasil. Ou seja, primeiro ponto da declaração, elas dizem que são frequentadoras aí da congregação cristã no Brasil. A declarante frequenta a congregação há 22 anos, enquanto sua filha, desde que era criança. Que na data de hoje, né, investigadores do 5º Departamento de Polícia compareceram à sua residência e lhe informaram acerca da denúncia anônima, ou seja, os policiais chegaram na casa dela e falaram, ó, recebemos uma denúncia anônima, né, o número da denúncia é esse aqui, aí falou o número lá, é da denúncia anônima, e levaram a moça para a delegacia, ó, dando conta de que sua filha Daniela da Costa Gonçalves Santos estaria sofrendo abuso sexual praticado por Moisés, líder religioso da congregação. Que Moisés é conhecido da declarante e de sua filha, sendo apenas um dos frequentadores da congregação. De imediato, conversou com sua filha Daniela, que, olha aqui, quem negou o teor da denúncia, ou seja, a moça, a Daniela, negou o teor da denúncia. Falou assim, não, isso aqui não é verdadeiro. Sua filha costumava,
aos finais de semana, frequentar a casa de Moisés, assim como outros grupos de pessoas da igreja, em reuniões de fins religiosos. Tá? Em seguida, acompanhada de sua filha Daniela, compareceu ao 50º DP para prestar esclarecimento. Informa que não sabe quem pode ter efetuado a denúncia ou por qual motivo fez. Aí ela disse que não sabe nem por qual motivo fez. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, ou seja, nada mais foi perguntado e também nada mais ela disse. Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a autoridade o encerramento do presente termo que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim, escrivão de polícia, que parcialmente o digitei. Então, esse aqui, gente, é o documento, tá? É o documento aí que está mostrando a inocência do Moisés. A própria moça que é chamada aí como se fosse a vítima, ela negou que tenha acontecido algo e ela praticamente falou em defesa do Moisés, né? Ela falou ali em defesa do Moisés. Agora eu faço os meus comentários. É lamentável ver o ancião, né? Gostei até da calma, tranquilidade do Salvador Bueno, né? Espero até que ele possa ver esse vídeo e isso possa lhe tocar e tentar resolver essa situação que até hoje, nós estamos em 2023, isso ainda está pendente, né? Mas o Salvador Bueno, rapaz, o lamentável é que a pessoa leva uma acusação, ele diz que o ancião não é o acusador, mas espera aí, é ele quem levou a denúncia ao ministério. Em primeiro lugar, ele não poderia ter feito isso sem ter primeiro garantias de que isso fosse realmente uma denúncia sólida, algo realmente, né? Porque senão tudo que ele está levando não é nada mais e nada além do que boatos. Simples boatos. Mas ele leva como alguém que não está envolvido. Não, falaram para mim, disseram isso e isso, isso e aquilo, mas ele não é o acusador. Bom, se ele está levando a denúncia e não tem ninguém por trás dele, ele é o acusador. Ou então ele apresenta o acusador. Primeiro lugar. Segundo lugar, ele jamais deveria ter levado isso se não pode ser confirmado. Se isso não puder ser confirmado. Primeiro lugar. Segundo lugar, o Salvador Bueno, falando aqui o rapaz, ele diz que você tem que provar a sua inocência. Não, o próprio Salvador falou no áudio, ele sabe disso, que a quem pertence o ônus da prova é os acusadores. O acusador tem que apresentar. O ancião Áquila deveria ter levado lá o acusador e testemunhas. Testemunha. Na Bíblia está dizendo que não se pode receber acusação que não possa ser confirmada na presença do acusador e de duas ou mais testemunhas. Mas vocês receberam a acusação e deixou pairar no ar como se ele fosse culpado e com base em calúnia, que não pode ser provado, ou seja, é um caso, é grave, ou seja, um boato, vamos pôr boato, né? Um boato que não pode ser confirmado. Detalhe, quem deveria apresentar provas são os acusadores, mas o rapaz, ele tem um documento aqui da delegacia, onde a própria moça está dizendo que não aconteceu nada, ou seja, ela nega o teor dessas acusações, ou seja, eu não participei, eu não tenho envolvimento com isso. A própria moça, ou seja, não tem prova alguma contra ele. O único documento que aparece nessa situação é justamente a favor do rapaz. Então deveria sim, se for para acalmar, né? Deveriam fazer uma reunião lá e isso ser retratado. Tem que ser reparado, né? Primeiro vocês assim, deveria levantar, né?
para saber se realmente foi falado no culto do Itaim que o Áquila levantou essa celeuma, se falou ou se deu a entender. Se ele levantou e não tem essas provas, isso deveria ser reparado. Porque é triste você ter um irmão nessa situação de acusação. Essa acusação é grave. Ela não é pequena, tá? Então, vamos ler aqui agora o comentário da moça que foi a vítima, a suposta vítima. Esse comentário é a da vítima, ou a suposta vítima. Ela assistiu o vídeo e ela veio comentar. Tá? É essa moça que esteve na delegacia. É justamente essa moça que está nesse comentário. Daniela Costa. E vamos ler aqui, né? Ou seja, essa é a testemunha maior, né? Ou seja, aquela que deveria ser a vítima. Vamos ver se ela está acusando Moisés, dizendo que realmente ele fez isso, ou se está o inocentando. Vamos ver aqui, ó. Daniela Costa. Me chamo Daniela Costa, a irmã desta Juliana, que é o outro comentário que teve, que era a irmã dela, né? Ela está falando do outro comentário, ó. Irmã desta Juliana, somos filhas de Rosana, que esteve envolvida no escândalo e que inclusive abriu uma denúncia anônima alegando que eu, aos 16 anos de idade, era continuamente abusada sexualmente por este Moisés. Moisés e a família nos conhecem desde pequenas, nos levou a visitas, viagens, juntos vimos até milagres, sempre estivemos juntos com o nosso grupo de amigos que fazem reuniões, e nunca houve abuso algum por parte do Moisés. O que houve, na verdade, foi ciúmes, não só do ancião, mas da minha própria mãe, que levou o caso das visitas e ajuntamentos ao ministério e juntos trataram tudo isso, inclusive a acusação de abuso sexual. Em 2019, aos meus 16 anos, fui intimada à força a comparecer a uma delegacia para prestar depoimento, pois havia uma denúncia anônima. Hoje, sabemos que foi minha mãe quem abriu, pois ela mesma afirmou, cujo teor era sobre eu sofrer abusos sexuais pelo irmão Moisés. Em todo momento fui questionada de maneira incisiva e relutante pela delegada, que acreditava fielmente que eu estava sendo abusada e não percebia, por ser inocente demais. Palavras da delegada. Em todo momento fui incitada a afirmar o abuso sexual, de tanto que neguei. Uma hora pensaram que na verdade eu estava tendo relações consensuais com este homem, insinuando que eu era amante dele. Isso feriu minha honra e minha dignidade como moça e cristã. Como eu era de menor, minha mãe esteve presente no interrogatório e a todo momento dizia que eu estava mentindo. Eram 3 adultos, minha mãe, a delegada e o investigador. Invalidando a minha palavra, querendo que eu confirmasse algo que nunca existiu. Neguei tudo, pois sempre andei na verdade. E hoje, aos 20 anos, ainda afirmo com a certeza absoluta, nunca houve abuso algum. Até mesmo abri um boletim contra minha mãe por difamação, pois a minha honra, meu psicológico e minha vida pessoal também foram afetadas com essa mentira. Este homem é inocente e é um homem que nunca mediu esforços para servir ao Deus que segue. Isso tudo não passa de uma podridão sem fim, que quanto mais a fundo vamos, mais descobrimos imundícies. Passaram-se 3 anos e nada foi provado. E ainda assim, ele não foi tido como inocente. E nosso testemunho, o dele, o meu e o do grupo que andou com ele, permaneceu manchado. As portas se fecharam para nós, de visitas, de viagens. Ninguém quer nos receber por conta desta mentira suja e maligna. Foi por Deus que não paramos, porque sabemos que, andando na verdade, é ela quem prevalecerá. Uma hora Deus fará justiça, e enquanto isso, permanecer junto na união com a qual foi abençoado nossa amizade pura e sincera. Compartilhe para que esta verdade possa chegar a todos. Gente do céu, essa moça acaba de dar uma declaração pia
de que não houve abuso nenhum, foi tudo uma invenção. Agora, sabendo que não tem vítimas nenhuma, não tem prova alguma, né, a difamação é muito grande, a ponto do relato da própria moça dizer que as portas se fecharam, eles estão manchados, porque eles vão começar a acreditar, até a honra da própria moça, porque é natural que levanta até essa suspeita contra ela, né? E o Braz, os anciões do Braz, o que vocês têm feito para isso? O que vocês têm feito? Porque esse povo aí que está falando, acusado, essa turma toda, são frequentadores da congregação. E o prejuízo maior está dentro da congregação cristã no Brasil. E aí, Salvador Bueno, os demais anciões, pelo amor de Deus, rapaz. A cada dia que passa, não basta as coisas que vocês falam sem sentido nas pregações. Vocês deveriam ter ao menos um senso crítico de justiça, irmão. Fazer o que é correto. Ninguém aguenta. E é desse jeito na congregação, né? Muitas vezes as pessoas são levadas no tal do quartinho, são julgadas à revelia de qualquer maneira, sem ter nem sequer o acusador presente e nem sequer testemunhas. Todo boato é bem-vindo no ministério. É essa mensagem que vocês estão passando para todo o povo. Eu lamento isso, tá? Mas o que esperar, né? De uma igreja que acredita que estudar a Bíblia é maligno. O Salvador Bueno mesmo disse que quem estuda a Bíblia é joio. Tá indo embora da igreja porque é joio. Fazer o quê? Olha o resultado que dá aí. Não tem conhecimento bíblico, não tem sequer um senso de justiça. Eu lamento. Torço pelo Moisés para a recuperação de sua honra, e se não vier aqui, vai vir depois. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.